Oi, 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 como é que vocês estão, minhas lindezas? Aqui é a Clarice. Eu quero trazer para vocês um vídeo diferente, um vídeo de relatos, tá, gente? Vou aproveitar esse dia, que é um dia da consciência negra, né? Que é muito importante para nós, muito importante. Tem muita gente que não sabe ou não entende o porquê, né? Então procura saber o motivo, por que é o dia da consciência negra. E é muito importante, mas não é isso que eu vou falar aqui para vocês. Eu vim trazer para vocês relatos meus particulares das vezes em que eu sofri racismo. Pois é, meu bem. As vezes que eu sofri racismo, né? O que aconteceu? Algumas situações foram bem pesadas, foram bem assim, nossa, gente, bem significativa, mas eu vou falar detalhes aqui para vocês, tá? O primeiro, gente, o último é bem, nossa, olha, gente, é bem pesado. Mas enfim. O primeiro é quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? Eu resolvi, naquela época, a gente vendia muito jornal escrito, sabe? Aquela assinatura de jornais. E eu, numa cidade vizinha à cidade de Blumenau, que lá é onde eu nasci e me criei ali numa cidade próxima, que é Gaspar. Então a gente tinha muita assinatura de jornais na época. Então eu fui vender jornal, assinatura de jornal, numa cidade chamada Pomerode. Aí, no intervalo ali de vendas que a gente estava fazendo, eu tinha 12 para 13 anos, gente, era bem novinho. A gente, no intervalo, no almoço, a gente foi no mercado. E nesse mercado, tinha um pessoal ali no caixa, né? Aí uma criança de mais ou menos 8, 10 anos, eu era a única negra do grupo que estava ali. A gente estava passando no mercado que a gente resolveu tomar alguma coisa, né? Foi comprar coisa no mercado. Aí tinha uma criança no caixa do lado e falou assim para a mãe dela: Ô mãe, eu queria chegar perto daquela menina, daquela moça, né? Que era eu. E eu ouvi, né? Eu só olhei pro lado assim e minha criança repetiu, né? Que queria chegar perto de mim, mas ela estava perto, né? Mas ela queria tocar em mim. A criança de uns 8, 10 anos, ela queria tocar em mim. Aí eu fiquei surpresa, né? Até fiquei toda boba. Aí eu perguntei por quê. Aí ela disse assim: é que eu nunca vi um negro de perto. Ai, gente, eu fiquei surpresa pela reação da criança. Na verdade, assim, é só um relato que foi importante, que me impactou na minha vida. Uma criança que é branca, ela nunca tinha visto um negro de perto e ela queria tocar em mim. Ela assim, eu queria tocar em ti para ver se tu era para ver se tu é de verdade. Aí ela botou assim a mão no meu rosto e fez assim: nossa, mas a tua pele é tão macia. Eu achei muito assim engraçado, sabe? Mas aí não foi. Clarice, isso não é um relato de racismo e preconceito. Gente, é uma situação que me marcou. Uma criança que nunca tinha visto um negro de perto e ela pediu para tocar em mim. Né? Então, como isso, eu era muito nova, eu tinha entre 12, não, eu tinha entre 13 para 14 anos, era bem novinha, então isso me marcou. Primeiro fato, né? O, o segundo fato, já era adulta, gente, né? Eu vou por escala, gente, de impacto que aconteceu comigo, tá? Em escala de impacto. E eu teve uma situação também, eu já tinha meus filhos, já estava separada, né? Eu tinha o Brian e o William, que eu tenho três. A Vitória veio depois, que eu já estava com 30 anos. E eu estava namorando um rapaz, e esse rapaz, ele é alemão, descendente, filho de alemão, né? A gente já estava namorando já há algum tempo, em torno assim de 8, 6, 7 meses. E pelo que eu sabia, eu não conhecia todos os membros da família, só apenas um irmão. Então, e ele tinha uma resistência em me levar para conhecer a família dele. Então, teve um dia que ele chegou e falou, o namorado, né? Chegou e terminou comigo. Aí ele falou para mim que não, que ele gostava muito de mim e tal, e que ele não podia mais levar adiante o namoro, porque a mãe dele estava doente e ela estava com câncer terminal. E
E a família, ela e a família estavam pressionando ele para terminar comigo, e não era porque eu tinha 2 filhos, era porque eu era negra. E que se a mãe dele viesse a falecer, os membros da família não queriam mais ele, nem mesmo que ele fizesse parte da família. Então, ele, na verdade, ele resolveu terminar por desejo da mãe, pela mãe se encontrar, né? Aí foi a desculpa dele, né, gente? Pela mãe se encontrar no fundo da cama, com situação aí de quase falecimento, até um tempo depois ela veio realmente a falecer. Então, eu entendi e respeitei a vontade dele, né? Não quer mais, tudo bem. Mas isso é uma situação clara de não aceitação de pessoas diferentes na família. E que tem isso em várias culturas. Isso é preconceito, racismo, mas é uma situação que a família impõe. Então, para mim, foi uma situação de discriminação, entendeu? A outra situação, gente, também, eu estava com uma outra pessoa, uma outra pessoa, na cidade de Floripa, Florianópolis. A gente estava, eu e um namorado meu, a gente estava na fila de um mercado, e a gente até era visita lá nesse lugar, né? A gente era visita nesse lugar. E a gente estava passando, a gente estava no final da fila desse mercado para passar umas coisinhas que a gente tinha pegado, né? E eu vi que a menina estava atendendo um cliente e, e colocou aquela plaquinha de último cliente com o cliente da frente que ela estava atendendo. Ela colocou a plaquinha de último cliente. Tudo bem, a gente foi para a fila do lado. Tudo bem, a gente foi para a fila do lado, né? Fazer o quê? De repente a pessoa já estava programada, né? A gente não viu, mas ela colocou depois que a gente chegou a placa de último cliente para o cliente da frente. E a gente foi para a fila do lado. E quando a gente já estava em uns 5, 10 minutos na fila do lado, a mesma menina do caixa que tinha colocado o último cliente, ela tirou. Aí passou aí mais cliente no caixa dela. E eu vi, eu tava no outro caixa, eu vi, eram 2 caixas para do lado, assim, tinha um no meio e tinha o outro. E eu, de onde eu estava, eu vi que ela tirou. Aí eu questionei, né? Aí o que eu fiz? Eu saí dali, fui direto falar com o gerente e perguntei pro gerente se. Eu perguntei pro gerente, gente, se o meu dinheiro para eles tinha cor. Ele disse, não, não, moça, por que tá falando isso? Porque a tua funcionária, ela colocou a plaquinha de caixa fechado, o último cliente, a gente saiu, respeitou, né? Saiu, a gente foi para uma outra fila. Quando a gente já estava na fila 5, 10 minutos, ela estava ali. Eu até achei que, como eu já trabalhei de caixa, gente, eu achei que ela ia fazer uma sangria, sabe, aquela retirada de dinheiro, tudo bem, né? Só que depois ela colocou, ela não tinha feito isso, sangria e tal, porque eu estava observando. Ela simplesmente, acaba de uns minutinhos, ela tirou e veio os clientes novamente. O que eu concluí? Que ela tirou a placa, ela colocou a placa para não nos atender. E eu questionei isso com ela. Ui, gente, deu maior bafafá nesse mercado. Vocês não têm noção. Mas deu para ver realmente que a menina não queria atender a gente, que era um casal negro que estava ali, né? Então foi muito chato. Até o gerente dispensou a menina, mandou ela ir para casa, porque ela ficou toda sem jeito e ela disse que ela ficou com medo, olha só, nós era turista, ela ficou com medo de sofrer um assalto. Ela chegou a falar pro gerente, não para nós, né? Aí ele dispensou ela, mandou ela ir para casa. Não sei se ela foi demitida, mas é uma situação bem constrangedora para nós. Eu só questionei, mandei chamar o gerente e tal, para conversar com ele, porque eu percebi que ela não queria atender a gente. E isso, nossa, isso aí é inaceitável no comércio. Como que uma pessoa que trabalha no comércio, ela se recusa a atender um cliente? Isso não pode, gente, não pode. Quem trabalha no comércio aqui sabe que isso é inaceitável, né? E a outra situação que eu sofri, né? Essas 2 últimas para mim, gente, foram bem pesadas porque foram marcantes, né? A primeira, eu estava com 22 anos, fazendo faculdade de economia, numa universidade bem conceituada aqui lá de Blumenau, que hoje eu moro em Laguna, né?
uma universidade bem conceituada em Blumenau. Então, naquela época eu estava desempregada, já tinha filhos, e só que eu estava desempregada e fazendo faculdade, então precisava trabalhar. Então, eu não sei se ainda hoje em dia existe uma instituição que é apenas para aluno de faculdade, né? Aí fazia várias entrevistas e tal, e eu fui chamada para fazer uma entrevista que era só para universitários, né? Para trabalhar para uma vaga de um banco, a vaga de um banco. Então, eu e mais 7 pessoas, a gente era selecionado. Toda semana era feita uma dinâmica e era funilado. De 7 ficou 5, de 5 foi ficando 3, e de 3 foi ficando 2, e eu sempre selecionada. Eu sempre saía nessas dinâmicas, entrevista e teste, eu permanecia, né? Aí teve uma hora que o gerente lá, estava só eu e ela, eu e mais uma menina. Ele me chamou no particular, na salinha, né? O pessoal da agência que estava aplicando os testes para trabalhar no banco. Um banco bem conhecido na época, né? Hoje em dia o banco não existe mais, pelo menos na nossa região não existe mais, fechou. Esse banco, esse menino, a pessoa que estava entrevistando, que era responsável pela seleção, ela fez uma pergunta, gente, que, nossa, eu nunca esqueci isso. Ela fez uma pergunta desse tipo: ô Clarice, ela falou meu nome todo, né? Posso te fazer uma pergunta, não vai se ofender? Não pode fazer, né? Tu já pensou em ser empregada doméstica? Empregada doméstica? Como assim? Governanta do lar, governanta de lugares, né? De chácaras, de apartamento, de casa, de mansão. Tu já pensou em trabalhar como empregada doméstica? Tu sabe que é, é bastante procurado. Aqui a gente tem bastante procura, né? Tipo, pessoas que querem, pessoas que para cuidar da casa. Ele falou assim, ele falou empregada doméstica, né? Ele falou outra coisa, líder, como se fosse uma governanta do lar. Né? Aí eu entendi, tá, eu não entendi. Empregada doméstica. Aí eu respondi assim para ele. Falei o nome dele lá, nunca esqueci o nome desse homem. Se eu pensasse em ser empregada doméstica, coisa que eu já trabalhei como diarista, já fui empregada doméstica, não tenho vergonha de falar, falei para ele. Se eu pensasse em querer ter carreira com isso, eu não estaria fazendo faculdade, né? Aí ele disse: não, Clarice, não se ofenda, não precisa se ofender. Eu disse: não, é que eu quero entender o porquê que o senhor está fazendo essa pergunta. O porquê? Não, é que a pessoa, o lugar, a instituição que está selecionando, ela tem alguns critérios e tu não se encaixa nesse perfil. Mas eu falei: por quê? Mas eu até então eu tô acertando, fazendo todos os testes, né? Só que eles não estavam sabendo quem eram as pessoas que estavam sendo selecionadas. Tipo, ali não tinha foto. Então eles iam conforme a capacidade, conforme o entendimento de quem se saía melhor. E não tinha foto para eles pegar já e me descartar na hora, entende? Então eu fui ficando para a final, pela capacidade. Aí, quando eles viram que era eu e que era uma outra menina, me chamou e fez essa pergunta. Ele falou, né, por que ele estava fazendo isso, e disse que o banco não iria me aceitar por causa da minha cor. Ai, gente, nossa. Ai, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionada, assim, sabe? Porque eu não estava vendo por essa ótica, né? Que eu teria que ter uma cor de pele diferente para mostrar para que eu sou, mostrar que eu era capaz, mostrar que eu era boa, né? Então foi muito difícil. E aquela mesma semana no meu curso de Ciências Econômicas, a gente tem várias disciplinas, e a disciplina de Direito fazia parte do currículo ali. Então, a gente estava no Direito 1, né? Introdução ao Direito. E o meu professor, naquele dia, a gente estava falando sobre debate, sobre situação que envolve racismo, preconceito, e eu levei isso em pauta, né? Da questão ali
de um, da questão de uma pessoa de agência de emprego falar uma coisa dessa, né? Até que deu até uma. Não é que confusão, né? Mas o meu professor, por ser, né, bem orientado e tal, ele queria processar essa agência. Né? Ele falou para mim que era para mim, se eu quisesse levar adiante essa questão, a gente podia questionar, processar a agência de estágio juntamente com o banco, porque a agência de estágio estava recusando a me contratar, dizendo em nome do banco, dizendo que o banco não iria aceitar por causa da minha cor de pele, entende? Então isso era inadmissível. Aí eu fui para casa, refleti, né? Que ele estava falando em processo, em coisa mais pesada, né? Levar adiante. Aí eu falei com meu pai, aí a gente pensou. Como eu estava procurando emprego, gente, precisava trabalhar, eu precisava de emprego, eu resolvi não processar, né? Eu escutei lá o conselho do meu pai, não, minha filha, não faz isso e tal. Isso pode dar uma repercussão muito grande, aí pode ser que tu fique marcada e ninguém vai querer te contratar. Aí eu fui assim ah, pelo aconselhamento do meu pai, resolvi não levar adiante a situação, a questão, tá? Mas isso marcou muito a minha vida. Marcou muito de uma forma incrível. Agora, não marcou tanto quanto a situação seguinte. E que situação seguinte é essa, Clarice? Nesse período aí da faculdade, né, eu tinha mas uma grande amiga. Sabe o que é aquela amiga, aquela amizade assim que tudo para fazer trabalho, tudo a gente faz junto, estudar para prova, entregar trabalho, fazer tudo. Aquela assim, aquela pessoa assim que desde o primeiro semestre que ficaria contigo até o no final, pela parceria, pela amizade, né? Então eu tinha uma grande amiga assim, muito querida, casada, com filhos, né? E eu também estava sempre na casa dela. Aliás, ela, para me ajudar, essa minha amiga, ela, ah, ela me pagava, né, para limpar a casa dela. Então geralmente assim eu fazia faxina na casa dessa minha amiga. Eita, e essa minha amiga, gente, ela resolveu, né, junto com o marido dela, eles estavam com planos e realmente abriram uma padaria. Eles iam abrir uma padaria em torno assim de 2 meses para frente. Então eles estavam se preparando para abrir essa padaria num bairro lá de Blumenau, né? E e ela, pelo jeito, com o meu atendimento, assim, pela a forma que a gente era muito amiga, muito próxima, ela sempre prometeu para mim um emprego, uma vaga de atendente nessa padaria. E eu, né, de vez em quando ia lá na casa dela ajudar ela, estava sempre procurando emprego, ia de agência a agência, de empresa a empresa. Então, até então, como eu tinha filho para sustentar, a faculdade para pagar, aluguel para pagar, então o que vinha eu trabalhava, eu pegava, né? Então, e sempre com aquela, esperando, né, dela que aquela vaga de atendente, porque eu queria ficar perto dela, né? Tanto é que a gente ia adaptar o horário, tudo, por causa da faculdade. Então, e ao mesmo tempo eu sabia que ela ia trazer do oeste, do interior lá de Santa Catarina, aqui de Santa Catarina, os parentes dela que estavam vindo para morar perto dela, entendeu? Aí, perto da. Próximo, né? Perto não, próximo da inauguração dessa tal padaria, ela chegou perto de mim, essa minha amiga. Clarice, eu sei que está chegando próximo, né, da data de inauguração da padaria, mas a minha amiga, eu acho que a gente não vou ter que dispensar, vou ter que te dispensar. Eu falei, ai, André, por quê? Eu pensei, né, de certo, ou ela já tem quem colocar, né, ou os parentes dela, de certo, as irmãs, os irmãos, os primos, sei lá, que estavam tudo vindo para morar em Blumenau. Então eu achei que ela ia dar preferência a empregar os parentes dela, né, do que uma amiga. Mas não foi isso que ela falou, né? Olha só o que ela falou para mim. Não, Clarice, é que como é uma padaria, o meu marido acha que os clientes vão achar que a padaria não é limpa, não vai estar limpa. Mas por que, André? Quando ela falou aquilo, eu não entendi o que ela falou. Não entendi. Gente, sim, eu estava tão distraída, estava assim tão. Como assim, André? Como assim limpa? Não, é porque tu é negra.
tu é negra, e ele acha que os clientes vão achar que a padaria, por ter uma negra, não é limpa direito. Então, por ser comida, o pessoal não vão deixar de comprar na nossa padaria. Gente do céu, vocês não têm noção como isso impactou minha vida, né? Tipo, a, gente, desculpa, a minha cor, ela é, para mim, uma grande amiga, né? Ela estava sendo vista como um sinônimo de sujeira. Isso foi muito foda. Então, assim, ó, nos anos seguintes, a minha forma de lidar com isso foi muito difícil, muito difícil. Não é pelo fato dela ter cortado, não ter dado emprego, de não ter, que ela me ajudou bastante, né? Antes disso, ela me ajudava bastante, então ela fazia o rancho, a compra do mês para ela, sempre trazia coisa para mim, para nós, né? Lá para casa, sempre me ajudava, sempre, sempre, sempre. Então, o fato dela, ai, o fato dela ter me dispensado, né? Por causa de sujeira do ambiente, isso foi muito difícil para mim, né? Porque era uma grande amiga, mas uma grande amiga. Então, nossa, eu tive que, vários processos aí terapêuticos por causa disso, né? Então, assim, ó, quando alguém fala, né? Quando alguém fala que o racismo não existe, quando alguém fala que nunca sofreu racismo ou que o próprio negro é racista, gente, é porque a pessoa não sabe o que é deixar de fazer ou deixar de ser colocado de lado, gente, ser colocado de lado por causa da cor, né? Então, por causa disso que aconteceu comigo, eu entendi e eu aprendi e que eu sempre tenho que ser melhor. E foi isso que eu passei para meus filhos, né? Ai, como que tu superou tudo isso? Não dando importância para a crítica, para o achismo dos outros, mas, lógico, trabalhando dentro de mim, que o meu desenvolvimento, a minha capacidade, a minha inteligência, ela não depende do achismo de ninguém. Entende? Então, foi isso que eu passei para os meus filhos. Imagina, eu fui mãe solo, mãe solteira, né? Por um bom tempo. Eu casei, separei, criei meus filhos sozinha, depois veio a Vitória. Então, era dois rapazes, gente, dois negão, dois negão. E desde pequeno até a adolescência deles, eu passava isso para eles. Entre cinco pessoas entre cinco pessoas que vão ser selecionadas, que vão ser escolhidas, tu vai ter que ser o melhor, porque pela tua cor tu não vai ser escolhido, meu filho. Então tu tens que fazer mais. Isso é triste, gente. Isso mostra o quê? Que a gente tem que, além de mostrar todos os atributos, a gente tem que mostrar que aqui tem que se validar, entende? Mas enfim, esse é um assunto, né, que mexe muito comigo até hoje. Não é tanto pela situação. Se fosse um estranho, quando é um estranho que faz uma coisa pra gente, é uma coisa, mas quando é alguém que a gente estima, que a gente tem no coração, é muito mais difícil, gente, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, às vezes aí que eu passei racismo, né? Que isso eu não deixei com que isso definisse a minha vida. Eu não me vitimizei, né? Eu peguei isso como força para ser quem eu sou, né? Então quem me conhece, meu Deus, meus amigos, eu tenho muita amizade, muita gente, muito lugar por aí. Então quem me conhece sabe quem eu sou, né? Sabe a mulher, a pessoa que eu sou. Mas enfim, gente, olha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E quem tiver aqui vendo esse vídeo, que já passou por situação parecida ao que já teve, já presenciou, já viu algum tipo de situação de discriminação, gente, coloca aí nos comentários, tá? Pode colocar nos comentários. Mas assim, eu quero que vocês entendam que esse vídeo não é para eu me vitimizar. Não, gente, é para falar que isso existe, só que hoje está sendo muito mais velado. Tem muita gente que disfarça, né? Então, assim, ó,
A gente só veja quando acontece perto da gente. Quando acontece perto, a gente sabe quem é quem. Se a pessoa é preconceituosa ou não, né? Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu achismo, né? Mas enfim, eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês, tá? Então é isso, gente. Ficam todos com Deus. Agora eu vou gravar o meu vídeo. Daqui a pouco, aguardem que daqui a pouco tem vídeo aqui no canal, tá? Beijo. Ficam com Deus.